أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pessoal, assalamu alaikum wa rahmatullah, boa tarde. Então a gente passa aqui para aquele... Deixa eu só pegar aqui, só para situar vocês, né? Já para o capítulo 2, que é o capítulo da crença. Tá? Por que a gente vai falar de crença agora? Como vocês bem se lembram, naquele hadith, que é o hadith de Jibril, né, do anjo Gabriel, ele pergunta para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad me fala, me informa sobre o Islã. E a gente já viu que isso aí, o Islã, aí, no contexto dessa frase, significa aquilo que a pessoa deve fazer, ou seja, os atos que ela deve cumprir com o corpo dela. Né? Depois ele fala, Muhammad informa sobre Iman. Iman é a fé, é aquilo que a pessoa deve crer, certo? Que ela deve formular intelectualmente e ao qual ela deve aderir com o coração. Tá? E a gente vai começar a nossa exposição do Islã por esse segundo aspecto dele, que é o aspecto da crença. Né? Por que a gente vai começar pelo aspecto da crença? Porque, na verdade, a pessoa entra no Islã pela fé. Né? Antes da pessoa crer, nem teria sentido ela começar a fazer algo. Ela vai fazer porque ela creu. Certo? Então, aquilo que torna uma pessoa muçulmana é a fé que ela tem. Ela ter acreditado nas verdades que foram trazidas para nós pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá? Pela crença nessas verdades, ela se torna, portanto, muçulmana, e a partir daí só é que ela vai procurar saber o que ela deve fazer. Né? Então, a gente vai começar com a crença. Né? O anjo perguntou a Muhammad, informa-me sobre o imã, sobre a fé. E o profeta, que a paz esteja com ele, falou, a fé é que você creia em Deus. Pode entrar, fica à vontade. A fé é que você crê em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no seu decreto, o bem e o mal do decreto, e no último dia, o dia da ressurreição. Né? Então nós vamos, se Deus quiser, falar sobre cada um desses 6 pontos de fé. A gente tem, então, na fé islâmica tem 6 pontos principais, que são os postos nesse hadith. Né? A gente vai falar sobre os 6. Tá? E o primeiro deles, como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, é que creias em Deus. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre Deus. Porém, a gente, antes de começar a falar sobre Deus, a gente vai retroceder um passo ainda para saber exatamente o que consiste, vamos dizer, a fé básica do muçulmano, aquele núcleo essencial em que ele precisa crer para ser considerado muçulmano. Tá? Quer dizer, aquilo que vamos dizer que é a porta de entrada dele para o Islã. Tá? Essa porta de entrada não é nada mais, nada menos do que aquela profissão de fé, aquelas palavras que a pessoa fala, certo? Quando ela vira muçulmana. Eu não sei. Todo mundo aqui é muçulmano? Você não? Você não. O resto é. Você também não. Então, tá. Então veja bem. Quando a pessoa vira muçulmana, para ela se tornar muçulmana, ela não precisa ser batizada, não tem nenhum rito desse tipo. No entanto, ela tem que pronunciar com a língua e crer com o coração, certo? Numa profissão de fé.
Essa profissão de fé é o que nós vamos examinar agora. Quer dizer, esse núcleo básico do Islã, tá? Que é o que torna a pessoa muçulmana quando ela crê e fala, quando ela crê e expressa. Tá? Essa profissão de fé, em árabe, se chama shahada. Shahada significa apenas testemunho, dar testemunho de algo. Então, shahada é testemunho. Tá? E a shahada, eu escrevi ela aqui em árabe, tá? E aqui eu escrevi ela transliterada para o português e eu vou traduzir para vocês. Tá? Então, a shahada tem duas partes. A primeira parte é La ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Isso traduzindo para o português significa eu dou testemunho de que não há divindade exceto Allah. Quando se diz em árabe não há divindade, la ilaha, não há divindade, isso significa o seguinte: não há nenhum ser digno de ser adorado senão Allah. Quando a gente fala divindade, a gente não está falando, por exemplo, de um ser especialmente poderoso, né? Nós estamos falando na palavra em si não está, a palavra em si não contém, vamos dizer, esse significado. O significado quer de poder, o significado quer de conhecimento ou de qualquer outra coisa, né, daquelas que a gente associa a Deus, né? Mas o significado da palavra ilah em árabe é um ser que é adorado, ou seja, ao qual o homem se submete, ao qual o homem obedece, certo? E ao qual ele venera de modo especial, por ser ele, vamos dizer, causador de bens na vida do homem. Tá? Então, La ilaha illallah significa não há divindade no sentido de um ser digno de adoração, exceto Allah. Tá? E quando a gente fala Allah, essa palavra é o nome de Deus em árabe, o nome do Deus único. Ele é o nome próprio do Deus único. Tá? Se vocês repararem, por exemplo, no cristianismo, quando a gente fala Deus, é uma palavra latina. Certo? Na origem, mas aqui em português a gente fala Deus, é uma palavra portuguesa, vamos dizer assim, e os ingleses vão falar God, né? E etc. Em cada língua você vai chamar Deus de um nome. Por quê? Porque essas palavras todas são referências. Não que elas não sejam palavras dignas de respeito e veneração, pelo contrário, elas são, certo? Na sua origem, palavras santas, palavras sagradas, porém, na prática, elas são apenas referências à divindade. Já quando a gente diz Allah, não é apenas uma referência, é um nome próprio. Né? Allah é o nome de Deus, tanto é assim que os cristãos e judeus de língua árabe chamam Deus de Allah. Certo? Então, Allah não é nada mais, nada menos do que o nome próprio do Deus único. Aquele único, não tem outro senão Ele. Aquele criador de tudo e não foi criado por nada. Tá? Ashhadu an la ilaha illallah, não há divindade alguma exceto Allah. Não há nenhum outro ser, nenhuma outra coisa que mereça ou possa ser adorada exceto Allah. Essa é a primeira profissão de fé do muçulmano. A primeira coisa que ele confessa. A segunda coisa que ele confessa é Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Isso significa, e eu dou testemunho de que Muhammad é o mensageiro, o enviado de Allah. Certo? Então, o sentido aí é evidente, né? Muhammad, que a paz esteja com ele, foi escolhido e enviado por Allah para quê? Para comunicar para nós, certo? As verdades sobre Deus, as verdades sobre o que Deus quer, certo? As verdades sobre o que é o homem, como ele deve se relacionar com Deus, como ele deve se relacionar com os seus semelhantes, como ele deve se relacionar com o mundo onde ele está, certo? Ou seja, Muhammad foi escolhido e enviado
para nos comunicar essas verdades. Então, esse é o nosso segundo ponto de fé. A gente crê, como muçulmanos, em duas coisas. Primeiro, que não há nenhum ser digno de adoração exceto Allah, exceto Deus. Certo? O Deus único. E que Muhammad, certo, é o mensageiro de Deus. Agora eu pergunto para vocês. Eu afirmando que Muhammad é o mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele, isso por algum motivo, ou será que isso exclui a crença nos profetas anteriores? Eu acho. De maneira alguma. E sabem por quê? Porque o próprio Muhammad veio nos dizer, que a paz esteja com eles, que todos aqueles profetas foram legitimamente, verdadeiramente enviados por Deus. Então, crendo nele, nós cremos em todos os profetas anteriores. Né? Nós cremos desde Adão. Nós cremos em Adão, nós cremos em Sete, nós cremos em Enoque. Isso aqui é só um resumo, né? Tem 124 mil profetas. Tá? Cremos em Enoque, nós cremos em Noé, nós cremos em Abraão, nós cremos em Moisés, em Davi, em Salomão, em Elias, em Jó, certo? Nós cremos em Zacarias, em todos os profetas do Antigo Testamento, e nós cremos também em Jesus, certo? Então, como muçulmanos, quando a gente faz essa segunda profissão de fé, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, o que a gente está falando é crer em Muhammad e em todos os profetas que o antecederam. Na verdade, então, se a gente for assim, vamos dizer, fazer uma interpretação abstrata dessa segunda parte da Shahada, a gente está dizendo, eu creio na profecia. Eu creio em Allah e creio que Ele fala com os homens. Eu creio em Allah e creio que Ele não se escondeu dos homens. Eu creio que Ele se revelou para os homens. Eu creio que desde o começo do mundo até o seu final, Ele se manifestou por meio de mensageiros enviados humanos, que falam a língua dos homens, que vivem como os homens, para mostrar aos homens quem Ele é e quem são os homens, como devem viver os homens. Então vejam bem que esse segundo ramo da Shahada é muito importante, porque afirma a nossa crença, vamos dizer, na comunicação de Deus conosco desde a criação do mundo, desde a criação do homem. Isso é muito importante, porque esse Deus, eu poderia crer em Deus, mas eu nada a saber sobre Ele. No entanto, eu pude saber sobre Deus por causa desses que foram enviados. Então, essa crença é muito importante. E, agora só esclarecendo e retomando algo que a gente falou antes, né? Se afirmando, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eu afirmo que creio também em todos os profetas anteriores, por que eu sigo a Sharia, ou seja, a lei de Muhammad, que a paz esteja com ele, e não uma lei anterior? A gente já falou sobre isso, eu vou repetir para vocês. Porque Deus foi enviando os diferentes profetas ao longo do tempo, certo? De uma maneira adequada às necessidades dos seres humanos de cada época, de cada lugar. Então, antes, Deus ele mandava profetas para determinados lugares do mundo, e às vezes ele mandava, né, mais de um, mandava um, depois passava o tempo, o pessoal começava a esquecer aquele ensinamento, ele mandava outro, e assim foi indo. Por isso que, por exemplo, para os filhos de Israel, ele mandou Moisés, que trouxe a lei, depois ele mandou um monte de outros profetas que não trouxeram novas leis, mas que vieram lembrar os filhos de Israel da lei. E depois ele mandou Jesus, que este sim veio com poder, não de instaurar uma lei completamente nova, mas de modificar a lei de Moisés para torná-la mais branda. Por que eu estou falando isso? Tirei da minha cabeça? Não. Isso aí está no Alcorão, isso aí é nossa doutrina. Isso aí está no Alcorão. Ele veio para tornar lícito certas coisas que eram ilícitas. Então, também Jesus foi enviado para os filhos de Israel, né? No entanto, os filhos de Israel não o aceitaram, né? Em sua maioria, na época, né? Alguns aceitaram, outros não. De modo que aquela mensagem crística ela se difundiu também para outros povos, e graças a Deus que isso aconteceu, porque durante um bom tempo nós tivemos o cristianismo como uma religião forte, uma religião presente, até hoje, né? E que fez muito bem
para todo mundo, né? Espalhou bem pelo mundo, converteu toda a Europa, tirou o pessoal do paganismo, né? Converteu o pessoal para a adoração do Deus único. Porém, também na religião cristã, com o tempo, entraram coisas que não estavam lá originalmente, né? Vamos dizer, a força da fé, assim, de maneira geral, se enfraqueceu, de modo que também Deus enviou mais um profeta, que foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse profeta, Muhammad, que a paz esteja com ele foi o último profeta enviado por Deus. Depois dele não vem mais nenhum. Até a volta de Jesus não vem mais nenhum profeta. O próximo que vem é o próprio Jesus. Ele volta. Certo? Só que entre Muhammad e Jesus não vem nenhum. E, então, essa lei que Muhammad trouxe, ela veio, então, como a lei apropriada para a nossa época. Como muçulmanos, essa é a nossa crença, e nós seguimos a lei de Muhammad. Porque o mesmo Muhammad, a paz esteja com ele, que nos mandou acreditar em todos os outros profetas anteriores, também falou, vocês têm que cumprir essa lei aqui. Então a gente segue a lei islâmica. Bom, então isso é a Shahada. Né? A Shahada é essa profissão de fé que o muçulmano faz, que é, vamos dizer, o núcleo essencial, né, da fé dele. Ele crê que só um é digno de adoração e que esse um, ele fala com os homens e falou pela última vez por meio de Muhammad, de modo que é a lei dele que nós seguimos. Bom, está claro isso? Pode perguntar. É uma dúvida que eu carrego há 2 anos e meio. Essa charrada, eu tenho que fazer especificamente somente com um sheikh, ou se eu disser, eu já estou convertido. Como que funciona essa charrada? A Shahada, ela funciona da seguinte maneira. O Islã entrou no seu coração, você já é muçulmano. Se você criou no coração, você é muçulmano. Porque pode acontecer, por exemplo, de eu criar no coração aqui e não tem ninguém. E para quem que eu vou fazer a Shahada? Eu não sou muçulmano? Sou muçulmano. Porém, a pessoa que criou no coração, assim que possível, ela deve procurar, de preferência, 2 muçulmanos e professar a sua fé diante deles. Não precisa ser sheikh. Pode ser qualquer muçulmano. Né? E, que eu saiba, pode ser até homem ou mulher. Tá? A mulher também. Também. Assim, idealmente são 2 homens. Né? Porque existe uma questão toda de testemunho, quem é que pode dar testemunho e tal. Mas se a pessoa não acha, né, não tem um homem ou 2 homens para quem ela possa fazer a charrada, ela pode fazer com a mulher. Tá? Mas o ideal seriam 2 homens. Por quê? Porque aí ela expressou sua fé e de modo que a comunidade possa saber que ela é muçulmana. E assim, quando ela se converteu, Deus já sabe que ela é muçulmana. Então acabou. Para Deus ela é muçulmana. Se ela morrer ali, ela morre como muçulmana. Porém, o Islã não é só o indivíduo e Deus. O Islã é o indivíduo e Deus e a comunidade. Essa comunidade ela é muito unida, vamos dizer assim. Os muçulmanos têm direitos uns sobre os outros. Eles têm deveres uns para com os outros. Então, é muito importante a pessoa, uma vez que se converta, comunicar o seu Islã na comunidade para ela ter acesso aos direitos dela como muçulmana perante os outros muçulmanos e ela passar a cumprir também os deveres dela como muçulmana para com os outros muçulmanos. Então, essa segunda parte, que é a pessoa declarar a shahada na frente de 2 testemunhas idôneas, certo? Isso aí faz parte, certo, da pessoa virar muçulmana. A única coisa que eu disse é que se não tem ninguém, não tem problema, ela é muçulmana. Mas assim que ela acha outros muçulmanos para quem ela possa declarar, ela deve declarar. Tá? Entendi, mas essas 2 testemunhas têm que ser simultaneamente? Não, né? Olha, não sei. Porque eu fiz separado. Sim. Né, eu fiz minha charrada com um amigo e depois que eu conheci a Mesquita Brasil, Sim. eu fiz com o Sheikh. Sim. Né? Então, veja, eu acho que não precisa ser simultaneamente. Vamos dizer que tem uma situação ideal que é a pessoa declarar a charrada dela na frente de 2 testemunhas do sexo masculino simultaneamente. Tá? Isso aí é a situação ideal. Porém, eu não quero criar dificuldades para que as pessoas virem muçulmanas. Certo? E nem isso não é bom. Então a pessoa deve fazer aquilo que é possível para ela naquela hora. Tá? Ela deve, assim que possível, declarar a charrada dela, comunicar para as pessoas, para os outros muçulmanos, que ela é muçulmana.
É que nem casamento, né? Casamento é o quê? Um homem e mulher. Certo? Se eles estão casados, pode ter aqui um homem e uma mulher, eles não. Perante Deus nós estamos casados, mas faz parte do rito, da validade do casamento, que isso seja comunicado. Para quê? Para que a comunidade possa saber que aquelas pessoas estão casadas. Porque senão não vai ter outro cara que quer casar com aquela mulher, não vai ter outra mulher que quer casar com aquele homem. Não, todo mundo tem que saber que eles já são marido e mulher, certo? De maneira que isso fique esclarecido não só para Deus, mas para a comunidade também. A charrada é a mesma coisa, certo? Ela está clara, a fé da pessoa está clara para Deus a partir do momento em que ela se converte no coração. Porém, ela deve declarar, né, essa fé para a comunidade para que ela, vamos dizer, que o Islã dela tenha efeito junto aos homens. Tá? Então, isso é charrada. Alguma outra pergunta? Não. Então, tá. Primeiro ponto, então, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, né? Que creias em Deus. Primeiro ponto de fé. Que creias em Deus. Ele falou, né? Tu'minu billah, Allah. Que creias em Allah. Tá? Aqui eu escrevi o nome de Allah em árabe. Tá? Aqui uma letra Alif, que tem som de A. Depois tem dois Lams, que tem som de L. E aqui é um Ha, que é um som de H aspirado. Então o nome de Allah é falado Allah, Allah, com dois L's. A gente dá uma paradinha em cima do L. Allah, e dá uma aspiração no final. Tá? Essa segunda vogal A ela é comprida. Allah, não é Allah, é Allah. Allah. Certo? Então está aí o nome de Allah. Né? E veja, eu creio em Deus. O que significa isso? Esse é o primeiro ponto que o muçulmano tem que, na verdade, procurar saber, vamos dizer, esclarecer como matéria de fé para ele próprio. Né? Então a gente sabe, não, Deus é um só, certo? Ele é onisciente, ele é onipotente. Né? Deus ele tem vários atributos, tem várias qualidades, tem várias características, certo? Ele tem vários traços que caracterizam ele. E ao longo das épocas, os teólogos muçulmanos eles foram falando sobre essas características de Deus, esses atributos divinos. Né? E teve um teólogo muito famoso, chamado Abu Hassan al-Ash'ari, que, vamos dizer, fez uma formulação da teologia islâmica que foi largamente aceita. Existem outras, não é a única. O Ahlus Sunnah, ou seja, os muçulmanos sunitas, eles têm basicamente 3 formulações de teologia que eles aceitam. Tem a de Ash'ari, tem a do Imam Maturidi, que é a outra, e tem uma terceira que chama Athari, que é aqueles teólogos que preferem não, vamos dizer, acrescentar palavras àquilo que foi revelado. Eles falam, não, nós cremos naquilo que está no Corão, naquilo que está no Hadith, mas a gente não vai falar demais sobre isso por medo de errar. Então, eles também são uma escola que é válida e que é aceita pelo Ahlus Sunnah, ou seja, pelo povo da Sunnah, pelos muçulmanos sunitas. Tá? Porém, vamos dizer, essa escola assim, que não acrescentava muitas palavras, né, para a teologia, ela foi a primeira, ela era a escola dos companheiros do profeta. Só que com o tempo, certo? Entrou muita gente na religião, pessoas que não conheciam a língua árabe, né? O próprio nível, vamos dizer assim, de fé dos muçulmanos diminuiu, de maneira que começaram a surgir muitos questionamentos sobre a natureza de Deus, e foi necessário que os próprios sunitas tomassem posição sobre aqueles questionamentos. E foi vamos dizer assim, nesse tipo de situação que surgiram as outras 2 formulações teológicas. Né? Então elas são, de certa maneira, mais compreensíveis para nós, no sentido de que elas explicitam coisas que no Alcorão e no Hadith estão apenas implícitas. Certo? Então nós vamos aqui, para falar sobre os atributos divinos, nós vamos nos basear em um desses 2 imãs que vieram depois, o Imam Ash'ari. Tá? E ele diz que o número de atributos de Deus que uma pessoa tem que, assim, conhecer e crer,
Para ter um conhecimento suficiente sobre Deus, é 13. Tá? Então, eu pus aqui, né? Eu fiz aqui um quadro. Se vocês quiserem, vocês podem copiar, a gente vai fotografar e mandar, mas eu até sugiro mesmo que depois vocês escrevam mesmo isso aí. Tá? Eu botei os nomes em árabe também, tá? Não necessariamente vocês vão compreender, mas é pela base, ou seja, pela bênção, tá? Que eu fiz isso aí. Porque também, com o tempo, é bom que vocês conheçam em árabe também. Então, esses 13 atributos, eles se dividem em 3 tipos de atributos. E nós vamos falar deles pela ordem. O primeiro atributo chama Sifatun Nafsiya. A Sifatun Nafsiya quer dizer o atributo próprio, atributo pessoal de Deus. Aquilo que mais o caracteriza. Aquilo que é, vamos dizer, a essência de todos os seus outros atributos. E esse atributo em árabe é Al-Wujud. Al-Wujud significa existência. Deus existe. Esse é o seu primeiro atributo. Tá? Ele existe necessariamente. Então, peraí. Estou lembrando aos pouquinhos as coisas que tem no livro. Veja, esses 13 atributos, eles têm uma característica. É o seguinte, eles são atributos necessários de Deus. De tal maneira que é o seguinte, é impossível que Deus não os tenha. Tá? São atributos necessários. Porque as pessoas, na história da teologia islâmica, né, da própria religião islâmica, né, nós tivemos pessoas muito sábias, né, em matéria de lógica, em matéria de teoria do conhecimento, né, e elas nos disseram, e é verdade, que existem 3 tipos de juízos que a gente pode fazer com o nosso intelecto. Isso está no livro, tá? Estou explicando aqui para vocês. 3 tipos de juízos que racionalmente nós podemos formular sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa que existe, eu vou poder dizer o seguinte: ou essa coisa é necessária, ou seja, tem que existir, ou ela é possível, ou seja, ela pode existir, pode não existir, ou ela é impossível, não pode existir. Qualquer coisa, por exemplo, sei lá, esse livro, eu posso falar desse livro, ele vai ter que se enquadrar num desses 3. Tá? Esse livro aqui, eu já digo para vocês, que ele é impossível, não pode ser, porque ele está aqui. Agora, ele é necessário ou ele é possível? Bom, esse livro aqui é possível, ele pode existir, pode não existir. Como que eu sei disso? Porque até outro dia ele não existia. E um dia virá que ele não existirá mais. Então ele pode existir, pode não existir. Tá certo? Agora, tem algumas coisas que são necessárias, elas têm que existir, elas existem necessariamente, e é impossível para o homem racionalmente negar a sua existência. Tá? E a primeiríssima dessas coisas é o próprio Deus. Deus é o ser necessário, ele tem a existência necessária, ele tem uma existência que não pode ser negada e jamais poderia não existir. Esse é o seu primeiro atributo. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que Deus não pode não existir? Veja. Se Deus não existisse, nada mais existiria. Haveria apenas o nada. Né? Porém, nós sabemos que algo existe, que algo há. Isso, na verdade, assim, essa formulação, algo existe, é a primeira coisa que qualquer ser humano percebe quando ele nasce. Se ele puder pôr em palavras, certo? A primeira intuição que ele tem é alguma coisa há, alguma coisa existe. Né? Na verdade, então, existe, e esse algo que existe, existe necessariamente. Né? A existência é necessária. Deus é a existência necessária, e todas as criaturas são existências possíveis. Porque todas as criaturas teve uma época que não existiram. E todas as criaturas um dia deixarão de existir enquanto tais. Então, todas elas são
possíveis, mas tem um que é necessário, e esse necessário é Deus. Então Deus é o quê? O ser necessário. Tá? Esse é o seu primeiro atributo. Esse ser necessário, ele tem, vamos dizer, características. Daí, a partir desse atributo da existência, a gente vai definir os outros atributos dele. Tá? E os outros atributos de Deus, eles se dividem em dois tipos de atributos. Agora, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Tá? Não é que Deus só tem esses atributos. Certo? Não, Deus, na verdade, ele tem infinitos atributos. É impossível você botar qualquer tipo de limite para Deus. Isso aqui é apenas assim, um estudo. É um jeito, certo, de resumir ou de categorizar os atributos divinos de um jeito que a gente compreenda. Então não é que Deus tem 13 atributos só, não. Ele tem infinitos atributos. Isso aqui é apenas uma formulação possível, tá, dos atributos divinos, das características de Deus, que a gente usa para quê? Para a gente ter um conhecimento suficiente. Para a gente não ser totalmente ignorante a respeito de Deus. Tá? Então, só um detalhe. Tá? Então, não são 13, só 13, acabou, e não pode ser mais nem menos. Não é nada disso. Não é necessário esse número. Isso é apenas uma formulação possível. Tá? Então, fora o atributo próprio de Deus, que é a existência, nós temos aí dois outros tipos de atributos que nós chamamos de sifatos salbiya, atributos negativos, e sifatul ma'ani, atributos positivos. Tá? O que significam essas duas palavras, negativos e positivos? Tem algo de negativo em Deus? Bom, depende do sentido que eu dou para a palavra negativo. Quando eu falo atributo negativo de Deus, quer dizer o seguinte, são atributos que negam as limitações. Eles negam qualquer tipo de limitação em Deus. Eles são negativos de limitações, ou seja, eles são afirmativos de ilimitação, afirmativos de infinitude. Dá para compreender isso? Em que sentido a gente fala atributos negativos? Então, atributos negativos são aqueles que negam para Deus qualquer tipo de limitação. Ao passo que os atributos positivos são aqueles que afirmam algo de Deus. Né? Então eu vou falar assim, não, Deus não tem começo. Estou negando uma limitação para ele. Por outro lado, eu vou falar, Deus tem poder. Eu estou afirmando uma coisa a respeito dele. São dois tipos de atributos. E os primeiros, aqueles que a gente tem mais que ter em mente, porque são eles que realmente constituem, vamos dizer, um núcleo, cerne do conhecimento que a gente pode ter de Deus, são os atributos negativos. Porque se a gente tiver prestando muita atenção nesses atributos negativos, nós não vamos cair em erros grosseiros a respeito de Deus. Porque os erros mais grosseiros a respeito de Deus são aqueles que impõem para ele qualquer tipo de limite. De qualquer espécie que você possa imaginar. Então esses atributos negativos, a sifatu salbiya, eles são aqueles que vão afirmar a ilimitação de Deus. Tá? Então vamos ver eles um por um. Tá? O primeiro deles, no árabe al-qidam. Al-qidam significa literalmente antiguidade. Só que, como termo técnico, al-qidam significa que Deus não tem princípio. Ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido. Na verdade, Deus, isso aqui significa que Deus está além do tempo. Porque todo o tempo tem começo, meio e fim. O tempo em si é algo criado. Houve um tempo, a gente pode dizer que houve um tempo em que o tempo não existia. Isso é a nossa maneira de dizer. Porém, al-qidam significa que Deus não tem princípio, ele sempre existiu. E esse atributo, se vocês repararem bem, ele nega, por exemplo, que Deus tenha tido um criador, que tenha tido alguém antes dele. Alguém que o tenha criado, e nega também que tenha havido algum momento em que ele não era. Então esse é um atributo muito importante. Deus não é criado por ninguém. Ele é o Criador. Tudo isso, gente, assim, é coisas que para você, assim, são palavras fáceis de falar.
porém profundas de compreender. Então é uma coisa assim, a ser meditada. Você para e pensa, não, peraí, ele nunca não existiu. Como é isso? Não foi criado. Ele não foi criado, quer dizer, como? Certo? Quer dizer, é coisa que dá para a pessoa passar muito tempo pensando. Tá? Então, primeiro atributo, ele nunca não existiu, ele não tem princípio. Segundo atributo, al-baqa significa permanência, literalmente. Isso significa que Deus não tem fim. Nunca haverá um dia, nunca haverá uma situação, nunca haverá uma hipótese em que Deus não seja, em que ele deixe de ser. Certo? Ele sempre será como ele é. Sempre será esse ser total, perfeito, absoluto, que ele sempre foi. Nunca deixará de ser. Tá? Então, esse segundo atributo nega a possibilidade de destruição para Deus. Nega a possibilidade de que ele deixe de ser. Deus sempre foi, sempre será. Então, esses dois atributos aqui, eles vão nos falar sobre o quê? A eternidade de Deus. A eternidade. Tá? Terceiro atributo, al-ghina al-mutlaq, significa independência absoluta. Deus não precisa de nada. Deus não tem necessidades. Em Deus nada falta. Al-ghina é uma palavra que também significa riqueza. Só que essa palavra riqueza em árabe, a ideia de uma pessoa rica significa a pessoa que não precisa de nada, nem de ninguém. Ela tem, ela dispõe de tudo o que ela precisa para viver. Essa é a pessoa rica. Ela não tem que pedir nada para ninguém. E ela nem precisa pedir nada para ninguém. Deus é assim. Ele não precisa de nada. Deus, ele é pleno. Tudo ele tem. Porque ele é o próprio tudo. Porque ele é o todo. Ele é a totalidade do ser. Ele é a totalidade das possibilidades de ser. Então, Deus, ele é absolutamente independente. Ele nunca precisa de nada. Então, por exemplo, que tipo de erro, por exemplo, é negado por esse atributo? Tem muita gente, talvez não seja muita, mas tem algumas pessoas que falam, não, Deus precisa da nossa adoração. Se a gente não adorar Ele, vai faltar alguma coisa para Ele. Existe de quem pense isso. Tá? Por incrível que pareça, existe quem pense assim. Que assim, ele manda a gente adorar porque Ele precisa ser adorado. E se Ele não for adorado, Ele vai ficar bravo, Ele vai ficar chateado. Só que, quando a gente sabe que Deus tem um atributo de independência absoluta, assim, Ele não precisa da nossa adoração. Pelo contrário, Ele manda a gente adorar. Ele não é por causa dele, é por causa da gente. É para a gente ser aquilo que a gente precisa ser. Porque o homem verdadeiro e a mulher verdadeira é aquele que o quê? Se submete a Deus e o adora. É nessa submissão e nessa adoração que ele encontra a sua essência. Que ele encontra a sua felicidade, na verdade. Que ele encontra a paz. Então, para que Deus manda a gente adorar Ele? Porque Ele precisa ser adorado? De maneira alguma. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele não precisava criar o mundo. Ele não precisava. Se Ele não quisesse criar o mundo, Ele não criava. Esse mundo inteiro, ele é possível apenas. Ele pode existir ou pode não existir. Se Deus quer, Ele cria. Se não quer, não cria. Então, não precisava de nada disso. Ele fez tudo isso por amor, por plenitude. Né? Bom, por que Deus criou? Bom, ali é uma grande questão que os teólogos e os místicos eles vão se dedicar a responder. Tá? A gente não vai entrar aqui nesse ponto, porque isso aí já não é exatamente um ponto de fé necessário, né? Não é um ponto do credo islâmico, certo? Mas se você for perguntar, vamos dizer, não, Deus criou
superabundância de bem, superabundância de amor. Ele criou para multiplicar, para aumentar o bem. Como se fosse possível, porque ele já tem todo o bem. Tá? Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente pensa em Deus, sempre vão aparecer, vamos dizer assim, aparentes contradições, mas é porque a nossa mente é incapaz de abarcar a infinitude divina. Porém, uma coisa podemos dizer com certeza absoluta: Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa da gente, não precisa do universo, ele não precisa de nadinha. Fala. Professor, aproveitando aí, engajando, muita gente fala nesse Deus do sobrenatural. Dentro do Islã, existe essa possibilidade de esse Deus sobrenatural? Eu não entendi o que você quer dizer com Deus sobrenatural. Não, porque eu não às vezes você vê pessoas de outras religiões comentando sobre isso. Você não vê Deus, você não vê nada. É a sua fé. É uma coisa sobrenatural. Ah, entendi. Entendeu? Dentro do Islã, Sim. como que isso é Veja. visto? Vamos analisar a palavra sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que está acima da natureza. Concorda comigo? Sobrenatural que está acima, sobre a natureza. Se a gente entender a natureza num sentido muito amplo, como, vamos dizer, o conjunto do universo, sim, Deus é sobrenatural. Ele está acima do universo inteiro. Acima, não no sentido espacial, mas no sentido de que ele tem soberania sobre o universo. Ele é dono do universo. Ele controla o universo. Ele criou o universo e ele pode destruir o universo. Então ele está acima do universo nesse sentido. Então, se existe um sentido em que essa palavra pode ser usada, é esse aí. E nesse sentido nós muçulmanos vamos concordar. Deus é sobrenatural. Agora, muita gente usa a palavra sobrenatural para dizer assim, falar de coisas assim que a gente não vê. Tipo um fantasma. Sei lá, né? Um fantasma, um djinn, sabe o que é djinn? Um gênio, um espírito, uma coisa assim. Né? Ou até os anjos, né? São sobrenaturais. Coisas que agem no mundo e que a gente não vê. Bom, tá. Deus age no mundo, obviamente, na verdade o mundo nem existiria, né, se não fosse por ele, e nós não o vemos. Porém, nesse sentido, se a gente juntar aí Deus, os anjos, os espíritos, daí fica muito misturado, porque a verdade é que Deus está muito acima de todas essas criaturas. Anjos, gênios, fantasmas, tudo isso é criatura. Tudo isso é criatura. E Deus não é criatura. Ele criou todo esse pessoal. Então depende do uso. Se você juntar tudo no mesmo saco, é ruim. Porque dá a impressão que Deus e o Espírito é a mesma coisa. Assim, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Dá para entender isso que eu estou falando? Ou não tem nada a ver? Porém, sim, Deus está acima de toda a natureza. Eu tinha esse conceito que você está falando. Mas é que você ouve um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Eu fiquei curiosa dentro do Islã, como que isso seria classificado, né? Como, por exemplo, como você falou. Dentro do Islã, a primeira coisa sempre você olha, Deus ele é completamente diferente de todas as criaturas. Ele é outra coisa, é outra categoria. Tá? E é isso, esse aí, inclusive, é o quarto atributo. Al-Mukhalafatu lil-Hawadith. Diferença absoluta em relação à criação. Deus ele não tem semelhança com a criação. Porque toda a criação, se pegar assim, a mais elevada criação, tá? Enfim, ou algumas das mais elevadas, os anjos. Os anjos, eles têm limites. Nenhum anjo criou o universo. Nenhum anjo pode acabar com o universo. Nenhum anjo vai julgar os homens. Então, todas as criaturas são limitadas. Todas, sem absolutamente nenhuma exceção. Desde as mais altas até as mais baixas. Então, esse atributo significa o seguinte, olha, se você for comparar Deus com a criatura, você toma muito cuidado para não falar bobagem. Porque senão, daqui a pouco você vai estar pondo limitações em Deus. Esse atributo é muito importante de você ter em mente quando você for pensar nos atributos positivos.
Porque assim, sem querer passar já para lá, mas se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que tem um atributo, alguns atributos lá, tipo audição. Ou tipo vida. Esses atributos a gente também tem. Porém, a gente deve lembrar, quando a gente está pensando naqueles atributos positivos de Deus, a gente tem que sempre lembrar que ele é absolutamente diferente das criaturas. Então, assim, tá, Deus tem visão, mas a visão dele é completamente diferente da minha. A minha é um pálido reflexo da visão dele. A minha audição é um pálido reflexo da audição de Deus. Na verdade, os atributos, aqueles lá que a gente tem, eles é que são, vamos dizer, sim, reflexos muito longínquos e limitadíssimos dos atributos de Deus. Então, jamais devemos, por exemplo, conceber a vida de Deus como tendo algum tipo de semelhança com a nossa vida. Porque a nossa vida é o seguinte, ela acaba. Ela não existia. Ela existe um tempo e depois ela deixa de existir. Mas a vida de Deus, ela é eterna, ela é perpétua, ela é permanente, ela nunca acaba. Ela não tem limitação, Deus não fica doente. Deus não se enfraquece. Deus não dorme. A minha vida tem modificações, a dele é plena, perpetuamente plena. Então, muhalafat, al-muhalafat lil-hawadith, diferença absoluta em relação à criação. Entendam que sempre, então, que a gente for conceber algo em Deus, tem que pensar, não é igual à criatura. Eu posso até olhar para a criatura para entender algo. Porque Deus, quando Ele criou as criaturas, Ele imprimiu nas criaturas, vamos dizer, traços dele. Então Ele deu vida para a gente. Ele deu palavra para a gente. Ele deu poder para a gente. Só que esses lances, vida, essa palavra, esse poder, são assim, reflexos bem longínquos da realidade dele. Então não vamos medir Deus pela gente. Pelo contrário, vamos pensar na gente como reflexos muito diminuídos daquilo que ele é. Certo? Então, o quarto atributo, significa diferença absoluta em relação à criação. O quinto atributo negativo é unidade. O que esse atributo nega? Ele é negativo, não é? Então, ele nega duas coisas essencialmente. Primeiro, ele nega que existam, por exemplo, dois deuses. Unidade no sentido que só tem um. Como é que eu sei que não pode haver dois deuses? Veja, o que a gente falou? Deus é o ser necessário, o ser pleno, o ser absoluto, o ser que contém todas as possibilidades de ser. Se eles contêm todas, o que há fora dele? Fora dele só há um nada. É impossível que haja um segundo ele, porque se ele contém tudo, não há nada fora dele. Se houvesse outro, é sinal de que nenhum dos dois é Deus. Se eu tenho dois, já sei, esses aí não são Deus, não. Por quê? Porque nenhum deles é tudo. Se eu tenho dois, então certamente Deus está em outro lugar. Então a unidade nega, em primeiro lugar, que possa haver dois deuses. Né? E ela nega, em segundo lugar, que Deus possa ser composto de partes, que possa haver segmentos dentro, entre aspas, de Deus. Então veja, o que significa isso? Veja, eu sou composto de partes. Certo? Se cortar minha cabeça, eu morro. Vai ficar a cabeça para um lado e o corpo para o outro. E, fora isso, ainda tenho o corpo e eu tenho uma coisa que chama alma, que é a coisa que está aqui dentro, tem o espírito. A coisa que eu chamo alma é aquilo que tem as memórias, tem os pensamentos, tem o espírito também em mim, que é aquela luz da luz de Deus que ele plantou ali no útero da minha mãe. Tudo isso são, entre as partes do meu ser. Mas Deus não tem nada disso. Ele é absolutamente uno, sem partes. Então a gente vai falar desses dois aspectos da unidade divina. A gente vai dizer, em primeiro lugar, que ele é único, no sentido de que não tem um segundo Deus. Ele é uno, no sentido de que não tem partes. Essa questão de não ter partes é muito importante. Muito importante quando a gente for pensar, por exemplo, no conhecimento de Deus.
conhecimento que Deus tem da sua criação. Certo? Então, uma pessoa poderia pensar que assim, Deus é uma coisa e o conhecimento dele é outra. Né? Como eu não sou o meu conhecimento, eu sou uma coisa e uma das partes do meu ser, o meu conhecimento. Mas em Deus, tanto o conhecimento quanto todos os outros atributos dele, eles são uma coisa só. Eles são unos. A gente fala deles como se fossem coisas diferentes. Mas eles são, na verdade, absolutamente ligados, inseparáveis. Certo? Então, por exemplo, no Alcorão se fala, Deus diz o seguinte, né? Quer dizer, Deus está com vocês onde quer que vocês estejam. Tá? E daí, por exemplo, já tem gente que diz assim, não, ele está conosco pelo seu conhecimento, mas não na sua essência. Está errado. Se eu tenho uma crença correta, uma aqida, quer dizer, uma doutrina correta, quando eu ouvir uma coisa dessa, eu vou falar, não, bobagem. Deus não se separa. Não tem a essência dele num lugar e o conhecimento dele em outro. Certo? Agora, eu pergunto para vocês, Deus está conosco onde quer que a gente esteja. Isso significa que ele está em toda parte? Veja, preciso muito cuidado para falar isso. Porque estar em toda parte dá a impressão que ele ocupa um lugar. Mas Deus não tem lugar. É um lugar, os lugares é que estão nele. Os lugares ele criou. Então não tem lugar. Não tem um lugar no mundo onde Deus esteja. Não tem um lugar onde ele não esteja. Então, vejam bem que isso aí é um exercício que a gente faz. Toda vez que a gente fala algo de Deus que parece ser limitado, a gente tem que parar e botar ali uma correção para tornar aquilo ilimitado. Então, tá, ele está em toda parte? Bom, de certa maneira, sim. Não é possível dizer que Deus está, por exemplo, mais aqui na mesquita do que fora da mesquita. Então Deus está na mesquita e não está fora da mesquita. Não. Em toda parte, certo? Ele está presente, ele é onipresente, por assim dizer. Tá? Porém, isso não quer dizer que ele esteja num lugar, que algum lugar possa contê-lo. O universo não o contém. Porque ele é maior do que o universo. O próprio universo, dentro do ser de Deus, ele é muito menos do que uma gota d'água no oceano. Muito menos, muito menos. Porque uma gota d'água no oceano, assim, se eu conseguir medir, se eu tivesse instrumentos potentes o suficiente, ainda conseguia fazer uma relação, né? Quanto por cento do oceano está lá numa gota. Mas o universo inteiro, para Deus, não tem essa relação. Porque Deus, ele não tem limites, ele é infinito, ilimitado. E o universo, por maior que seja, ele é infinito. Ele tem um fim, ele tem um começo, ele tem um limite. Né? Então, esses atributos são muito importantes de se ter em mente. Atributos negativos de Deus. Tá? E devem ser invocados por nós na nossa mente toda vez que pensarmos atributos positivos. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta sobre os atributos negativos? Vamos passando, qualquer hora que vocês tiverem pergunta, aí vocês... Eu tenho, se você puder esclarecer, que na aula passada você falou sobre as 4 escolas de jurisprudência. E hoje você falou sobre 3 escolas. Essas 3 escolas são do quê? Elas têm alguma relação com as 4 escolas que você falou na semana passada? Não, são 3 escolas de teologia, vamos dizer assim. Tá. De doutrina, né? É de Akida? Akida. 3 escolas de Akida. Você vai ouvir muito por aí que tem 2, Ash'ari e Maturidi. Mas existe essa terceira que eu falei, que é a escola do Sahaba, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que até hoje tem seus representantes, né? E que é o pessoal que vai assim, se ater àquelas palavras que estão ditas no Alcorão e na Sunna, né, e nos hadiths, sem acrescentar muitas explicações. Então, falar, não, a gente acredita nisso aqui. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. E já as outras 2 escolas, do Imam Ash'ari e do Imam Maturidi,
elas surgiram depois, mas elas sim são aceitas, unanimemente aceitas como escolas válidas dentro do Islã sunita. Então tem essas três escolas de teologia que se reconhecem entre si e são aceitas da mesma maneira que as quatro de jurisprudência. Mas só para você ter uma noção da diferença entre esses dois tipos, essa escola inicial e as que vieram depois. Então, no Alcorão, diz várias vezes assim, por exemplo, na Sura 20, fala Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, quer dizer, o misericordioso, né, o infinitamente bom, ele se estabeleceu sobre o trono. Istawa ala al-Arsh, ele se estabeleceu sobre o trono. Então, veja, a gente acabou de dizer que Deus não tem limites, que Deus não tem corpo, que Ele não ocupa lugar, que Ele é completamente diferente da sua criação. Como é que Deus mesmo, no Alcorão, pode dizer que Ele sentou no trono? Você entende? É uma pergunta lícita de se fazer. Certo? E para responder essa pergunta, a gente tem que ter em mente tudo isso aqui. Então, por exemplo, os Salaf, quer dizer, os primeiros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores imediatos, né? Teve um deles, que é o Imam Malik, que ele falou, pelo menos segundo me disseram, essa palavra pode ser atribuída a ele, né? Ele falou al-istiwa ma'lum, quer dizer, o fato de Deus ter se estabelecido sobre o trono é uma coisa que todos sabem, é conhecida. A gente não contesta. Por quê? Porque está no Alcorão. Tá? Al-kayfu majhul. O como isso aconteceu é ignorável. Como Deus se estabeleceu sobre o trono? Não sei. Eu me abstenho de dizer um como. Por que eu me abstenho? Por causa da grandeza e da imensidão de Deus. Eu jamais vou dizer, não, ele se sentou no trono do mesmo jeito que eu estou sentado nessa cadeira aqui. Não posso falar isso. Isso é você estabelecer assim uma limitação absurda em Deus. Tá? Do mesmo jeito, eu não vou me aventurar a dar interpretações. Por que os primeiros muçulmanos não davam interpretação? Vou dizer para vocês, não é porque eles... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo? Não é porque eles eram pessoas ignorantes. Muito pelo contrário, eles não davam interpretação porque quando eles viam essa palavra, o significado delas entrava no coração deles e eles viam a imensidão dessa palavra, o infinito número de interpretações que ela pode ter. Então, quando eles não davam interpretação, era para não reduzir, era para não atentar contra, vamos dizer, essa grandeza divina. Porque quando a gente fala, não, sentar sobre trono significa tal coisa. Isso significa, então, quer dizer que não significa tal outra? Não, significa também. E outra, e outra, e outra. E tem infinitos significados. E aquele pessoal, eles conheciam esses significados no coração. E sabiam, e eles tinham reverência. Eles tinham medo de falar bobagem. Eles tinham medo de limitar. Por isso eles falavam, al-kayfu majhul. Como isso aconteceu, não sabemos. Não é porque eles eram ignorantes, é porque eu não quero pôr em palavras, eu não quero macular com as minhas palavras limitadas a grandeza dessa realidade divina. Tá certo, gente? Então, ele falava, então, al-istiwa ma'lum, quer dizer, o fato de Deus ter se estabelecido no trono é sabido, coisa sabida que está no Corão. Como? Não sabemos. Al-imanu bihi wajib. A fé nisso é obrigatória. É obrigatório o muçulmano ter fé nisso aí. Né? Was-su'alu anhu bid'ah. E perguntar, fazer perguntas sobre isso, é inovação. É coisa que não faz parte do costume das gerações anteriores, puras. O Imam Malik falou isso. Então, al-istiwa, quer dizer, Deus ter se estabelecido sobre o trono, é coisa sabida. O como
é ignorado não por causa da nossa burrice, é porque a gente não quer macular com palavras a realidade grandiosa disso. A fé nisso é obrigatória, e ficar fazendo muitas perguntas sobre isso é uma novidade. Ninguém nunca fez isso. Certo? Isso aí mostra como é que era essa escola dos antigos. Então, eles não falavam demais, por quê? Porque eles tinham corações que compreendiam. Se os corações compreendem, as palavras são desnecessárias. Certo? Como tem, tá? Foram entrando na religião, à medida que se fosse se ampliando a religião e tal, necessariamente pessoas que não tinham aquele grau de fé e aquele grau de conhecimento de Deus, aquele grau de conhecimento intuitivo de Deus pela leitura do Alcorão, pela proximidade com Deus, pela pureza de adoração, né? Então as pessoas começaram naturalmente a fazer perguntas. E entre as respostas que eram dadas, algumas eram certas e outras erradas. Então foi necessário para o Ahlus Sunnah, quando eu falar Ahlus Sunnah, quer dizer o povo da Sunnah, é a gente, os muçulmanos sunitas. Foi necessário para o Ahlus Sunnah, né, vamos dizer, formalizar de certo modo, né, essas coisas que os antigos não queriam formalizar. Eles não queriam limitar, eles não queriam constranger a grandeza divina. Mas depois se tornou necessário formalizar de certo modo. Então, vão vir interpretações sobre como Deus se encontrou, sobre o que isso significa. Então, uma que eu já ouvi, por exemplo, é que, como fala Ar-Rahman, Al-Arsh Istawa, quer dizer, o misericordioso, certo? O clemente, melhor dizendo, né? O infinitamente bom, ele se sentou sobre o trono, isso significa que a misericórdia é a qualidade dominante em Deus, é ela que rege o mundo. É uma interpretação. É a única? De maneira alguma. Então esse pessoal do Ahlus Sunnah que começou a interpretar, eles também sempre tinham cuidado de falar, olha, isso aqui é uma interpretação, tá? Mas a gente não vai fechar a porta para todas as outras que podem ter. Simplesmente a gente não quer que vocês pensem que Deus é um homem grandão, tá? Que sentou num trono. Não é isso que aconteceu. Só por isso que estamos falando. Dá para entender bem isso? Então foi isso. Então, então foi nesse contexto, quando se tornou necessário esclarecer certas coisas sobre Deus, que formularam tudo isso aqui. Olha, ele não parece criação, tá? Não tem semelhança com a criação, ele é absolutamente uno. Tá? Deus não pode estar num lugar, depois ele está em outro. Ele não tem sucessão, ele não tem limitação, não tem começo, não tem fim. Tá? Ele é perfeito, ele é total. Né? Para quê? Para que quando se fizessem interpretações, essas interpretações fossem vidas à luz desses conhecimentos básicos. Para negar o Islã, então entendam bem, o Islã é o seguinte, a nossa religião é a religião que nega toda limitação para Deus. Toda. Né? Mesmo quando Deus insiste no Alcorão, olha, Deus não teve um filho, ele não gerou nem foi gerado. É no sentido de, olha, não tem relação, esse tipo de relação entre Deus e a criação. Não tem alguém na criação que é um deusinho, que é igual a ele. Todos os seres criados são criaturas. Nenhum deles tem a qualidade do Criador, porque nenhum deles criou o universo, nenhum deles o destruirá. Nenhum deles existe desde sempre e sempre existirá. Né? Então, veja bem, nossa religião é a religião que nega toda limitação em Deus. Toda. Se eu concebi uma limitação, Deus não é daquele jeito. Sempre a gente precisa ter isso em mente. Isso é o que define, assim, a coisa que mais define, tá, a fé do muçulmano e a doutrina do muçulmano sobre Deus. Tá? Dito isso, vamos passar a falar. Fazer intervalo? Então tá, vamos fazer o intervalo e depois a gente passa para os atributos positivos, inshallah. Então, voltando, falando sobre os atributos negativos, de que maneira, né, eles devem, vamos dizer assim, servir como um lastro, né, para o nosso intelecto, quando a gente vai pensar sobre Deus. E nesse sentido só quero
falar um pouquinho sobre, eu falei assim que o Alcorão negar, né? Deus teve um filho, ou de que ele mesmo possa ter sido gerado. Isso aí significa assim, não há outros seres que participem dos atributos da divindade. É uma coisa inconcebível para um muçulmano você pegar um ser qualquer limitado, mesmo que seja um profeta. E nós vamos ver, quando falarmos, porque tem o conhecimento de Deus e o conhecimento dos profetas. A gente vai nas aulas posteriores falar sobre o que é um profeta. E não é coisa pequena, o profeta é uma coisa muito grande. Os profetas são os senhores da criação inteira, superiores até mesmo aos anjos. E mesmo um profeta não se pode atribuir a ele os atributos da divindade. Porque para nós a divindade é isso que nós estamos falando. Ele não tem absolutamente nenhuma limitação. Então, nesse sentido, para o muçulmano não se pode falar fulano é Deus. Isso não tem sentido. É isso aí. Mas vamos voltar, né? Isso aqui eu falei só para completar, né? Do que eu estava falando antes. Mas vamos voltar agora para os atributos positivos. Tá? Então, os atributos negativos são aqueles que negam as limitações de Deus. Os atributos positivos são aqueles que afirmam perfeições a respeito de Deus. Afirmam perfeições que, embora não estejam em Deus separadas umas das outras, nós, com o nosso intelecto, distinguimos para podermos pensar algo sobre Deus, para podermos falar algo, para podermos ter alguma ideia, alguma concepção sobre a divindade. Né? Então, nesse sentido, o Imam Ash'ari e outros, né, distinguiram aí 7 atributos positivos, né, e só agora só para esclarecer uma coisa, um ponto aqui sobre para vocês, né, quer dizer, todos esses atributos aqui, né, tanto os negativos, né, esse aqui obviamente os negativos, quanto esses 4 primeiros atributos positivos, para os nossos teólogos, na opinião dos nossos teólogos, são atributos que qualquer ser humano racional pode descobrir, só de olhar as coisas. Tá? Só de olhar as coisas, um ser humano racional pode saber que Deus tem esses atributos aqui, tem todas essas ilimitações, e que ele tem esses 4 atributos positivos aqui. Tá? Pelo uso da razão, olhando o mundo e raciocinando, ele é capaz de dizer, né? Falar sobre os atributos do Criador. Esses últimos 3 atributos positivos, na opinião de alguns teólogos, na maioria, vamos dizer assim, eles não necessariamente podem ser conhecidos só pela razão, eles são conhecidos pela revelação, ou seja, sabemos que Deus tem audição, visão e palavra porque os profetas nos disseram e porque Deus mesmo nos disse isso nas suas revelações. Mas vamos falar depois sobre aqueles 3, agora vamos falar sobre esses 4 atributos positivos: vida, conhecimento, vontade e poder. Tá? Veja, como a gente disse, são atributos que nós também temos. Nós temos vida, né? Uma vida limitada, mas temos. Temos um conhecimento limitado, mas temos. Temos vontade, também limitada, e temos um poder limitado. Só que em Deus tudo isso é absolutamente ilimitado. Tá? Então, a vida divina é o atributo que faz de Deus um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus que fala conosco, com quem nós podemos se comunicar, um Deus que atua, certo? A vida, vamos dizer, de todos os atributos positivos de Deus é a base deles. Né? Porque se Deus não fosse vivo, nada mais se poderia dizer dele. Se não fosse vivo, não se poderia dizer que ele é onisciente. Se não fosse vivo, não se poderia falar que ele é onipotente. Certo? Então a vida é aquele atributo que faz com que Deus ele tenha atividade, com que ele seja criador, por exemplo, e com que ele seja tudo aquilo que ele é. Né? E essa vida divina, ela é absolutamente ilimitada. Né? Então ela não teve começo, ela não vai ter fim, ela não tem aumento nem diminuição de intensidade. Então Deus é permanentemente vivo,
né? Então a gente recita sempre aquele versículo do trono do Alcorão, né? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, o vivente, al-hayy, o vivente, al-qayyum, aquele que permanece de pé por si mesmo, né? E daí nesse mesmo versículo vai dizer que Deus não dorme. Então a vida dele não tem essas vicissitudes, essas mudanças que a nossa terra tem. Deus jamais dorme, ele jamais se cansa, certo? Ele jamais se distrai. Então, Qayyum é um atributo também que significa aquele que está sempre em pé, aquele que nunca se deita, que nunca fecha os olhos. Ele não morre, não dorme. Tá? Deus sempre vivente, sempre atuante, né? Sempre criador. E esse Deus vivo, ele tem conhecimento. Tá? Eu escrevi ali onisciência. Por quê? Porque o conhecimento dele é total. O conhecimento dele é absoluto. O conhecimento dele não tem absolutamente nenhuma falha. Não tem absolutamente nada que falte a ele. Não tem traço de ignorância. Certo? Então, o conhecimento de Deus se refere a tudo o que ele mesmo é. Se refere a tudo. Veja bem, então veja só comparando, né? Quando eu falo se refere a tudo o que ele mesmo é, quer dizer, se refere ao ser necessário. Porque Deus é o ser necessário, né? Então, aquele ser que não pode não ser. Se refere a tudo o que ele mesmo é, ou seja, se refere a tudo o que é necessário. Se refere a tudo o que é possível. Ou seja, toda a criação está contida no conhecimento de Deus. E quando eu falo possível, não é só a criação que ele criou, mas também outras que ele não criou e poderia ter criado. Porque, veja, isso aqui é uma coisa. Tem essa criação aqui em que nós estamos aqui, mas poderia ter uma criação em que a gente não tivesse ali. Poderia ter. E talvez até tenha. Certo? Em algum outro lugar. Porém, o que eu quero dizer é que assim, algumas coisas Deus podia criar e criou, e outras ele podia criar e não criou. E o conhecimento dele se refere a todas essas. Tudo que ele criou, tudo que ele não criou, tudo aquilo que é impossível ele criar, não porque lhe falte algo, não porque lhe falte poder, mas porque é impossível em si, por exemplo. Não dá para ele criar um segundo Deus. Isso não porque lhe falte algo, não, mas porque ele já é tudo. Sendo tudo, não dá para ter outro todo. Isso não é uma limitação, veja bem. Não é que não, pô, Deus é fraco, ele não consegue criar um segundo Deus. Não é que ele é fraco. É pela imensidão, pela infinitude do seu ser, já não há nada fora dele e nem pode haver. Fora do ser divino, fora daquele todo, não há nada. Então, o conhecimento de Deus se refere também a essas impossibilidades. Ou seja, o conhecimento de Deus se refere a absolutamente tudo. Ele abarca tudo simultaneamente, sem sombra de erro e sem falta alguma. Não há nada que falte ao conhecimento de Deus. Tá? E dentro desse conhecimento, tá? Que Deus tem de tudo o que Ele é e de tudo o que pode ser, Deus tem uma vontade que opera no sentido de selecionar algumas possibilidades de ser para serem criadas. Então Ele escolheu a gente, por exemplo. Cada um de nós, Deus selecionou entre um número absolutamente indefinido de possibilidades de seres humanos, Ele selecionou a gente para existir. Isso foi um ato do quê? Vontade. O terceiro atributo aqui. Tá? E, tendo selecionado a gente para existir, Ele nos fez existir, Ele nos criou. Como Ele criou? Pelo seu poder. Então, olha como esses atributos eles funcionam, vamos dizer, organicamente, como eles se completam, como eles compõem um todo. Por assim dizer, o Deus vivo conhece tudo. E sua vontade opera na base do seu conhecimento
e seu poder opera na base da sua vontade. Certo? E isso aí, se a gente for ver, a gente tem analogia em nós mesmos. Nós mesmos somos assim também. Né? Nós temos conhecimento. O que é o nosso conhecimento comparado com o conhecimento divino? É uma coisa assim, absolutamente ínfima, que não tem assim, nem sequer a menor possibilidade de comparação. Porque Deus, ele conhece absolutamente, assim, por exemplo, olha só o conhecimento que eu tenho pela minha visão. Eu estou vendo uma parte dessa sala. Tipo, eu não consigo enxergar o que tem atrás do pilar. Então, se tiver, por exemplo, se tiver uma pessoa escondida aí, eu não estou vendo e eu não sei que ela está aí. Porém, Deus não tem pilar. Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Não é nem que ele vê tudo. Eu dei aqui a analogia da visão como instrumento de conhecimento. Eu estou falando não da visão, mas do conhecimento. Né? Então, Deus não é assim. Olha o nosso conhecimento como ele é ínfimo. Certo? Mas mesmo assim nós temos conhecimento, certo? E é com base no nosso conhecimento que nós exercemos o quê? A nossa vontade. E a gente escolhe algumas coisas, a gente escolhe, por exemplo, coisas que a gente vai fazer, coisas que a gente não vai fazer. Com base no meu conhecimento da lei divina, eu escolho, por exemplo, não beber. Eu escolho não cometer adultério. Eu escolho rezar 5 vezes por dia. Com base no meu conhecimento das pessoas, eu escolho, vou fazer negócio com o fulano, mas não vou fazer com o ciclano. Com base num pouco de conhecimento que eu tenho. Certo? Agora, o conhecimento de Deus, não. Ele é infinito. Não tem nada que não esteja revelado. Certo? Então, nós temos conhecimento, nós temos vontade, certo? Que opera com base nesse conhecimento. E uma vez operada a vontade, nós também temos um grau de poder que Deus mesmo nos dá de fazer aquilo que a gente decidiu. Né? Então, isso aí é só para vocês terem a analogia, porém sempre tomando cuidado de reservar a infinitude e a ilimitação divinas. Né? Nunca a gente achar que tem alguma limitação em Deus. Nunca a gente achar que tem algo que Ele não sabe. Nunca a gente achar que tem algo que Ele não pode fazer. Nunca a gente achar, porque quando a gente fala vontade divina, a gente está falando o seguinte, Ele não é obrigado a nada. Tudo Ele faz porque Ele quer. Então nunca a gente achar que Deus é obrigado a algo, que Ele é constrangido a algo. Né? Muitas vezes, né? Em outras religiões e tal, como até algum muçulmano mal informado pode achar que, não, vou fazer tal coisa, que daí Deus vai fazer tal outra. Não, Deus vai fazer o que Ele quiser. Você pode fazer o que você quiser e você deve fazer tudo que é bom. Certo? Você deve fazer as suas orações, você deve fazer os seus pedidos para Deus, você deve fazer a sua caridade. Você deve fazer tudo de bom. Deus vai te dar aquilo que Ele quer. Ele não é constrangido a nada, não há nada que você faça que o obrigue a algo. Isso também é um sentido importante da vontade divina, soberana. Não sujeita a qualquer coerção, não sujeita a qualquer constrangimento, não sujeita a qualquer limitação, não sujeita a qualquer influência que possa direcioná-la. É soberanamente livre a vontade divina. Já a nossa liberdade tem muitos limites, se a gente for ver. Nós temos o livre-arbítrio, né? É verdade, isso aí, inshallah, depois que a gente falar dos outros 3 atributos, a gente pode até falar um pouquinho disso aí, sobre o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é limitado, ele se exerce dentro de certos limites. Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio para levantar dessa cadeira ou sentar, mas não tenho livre-arbítrio de falar para essa mesquita, destrua se ela se destruir, tanto faz. Né? Meu livre-arbítrio, a vontade não chega nesse ponto, certo? E assim também o meu poder. Né? Eu também não tenho poder para isso, não tenho poder para um monte de coisa, não tenho poder sobre o meu próprio envelhecimento, não tenho poder sobre se vai fazer sol, se vai fazer chuva e tantas outras coisas. Eu passo o poder de Deus absolutamente ilimitado. Veja bem, Deus escolhe criar tal coisa e cria, mas não é porque Ele não pode criar, ele pode criar o que Ele quiser. Tudo aquilo que é possível
ele pode criar. Né? Aquilo que é impossível, ele não pode criar, não por uma limitação sua, mas por uma característica da própria coisa. Por exemplo, segundo Deus, ele não pode criar um quadrado redondo. A coisa é impossível. São termos que não combinam, termos que se excluem mutuamente. Então Deus cria um quadrado e cria um círculo, mas o quadrado redondo ele não pode criar, porque é uma coisa que não pode existir. Certo? Não é uma limitação a Deus, como a gente estava dizendo. Então, esses são esses 4 atributos, e é por esses atributos a gente conhece, né, eles pela observação, é possível conhecê-los pela observação do mundo. Né? Então, o pessoal, falando sobre a vontade divina, o pessoal fala assim, veja, a própria organização do mundo, a sabedoria com que o mundo é organizado, é sinal do conhecimento que Deus tem, do exercício da sua vontade e do seu poder. E o pessoal fala também, isso é sinal da existência de um Deus só. Se tivesse 2, cada um mandaria uma coisa. E esse mundo não existiria. Então, pelo mundo, por essa observação, a gente é capaz de saber muita coisa sobre Deus. Tá? E os últimos 3 atributos que a gente conhece em tese pela revelação, tá? São a visão, a audição e a palavra. Quanto à visão e audição, significa Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Né? Não do mesmo jeito que nós vemos e ouvimos. Né? A visão divina ela não tem absolutamente nenhum limite. Ele vê dentro desse pilar, não só atrás do pilar. Ele vê cada átomo do pilar. Ele vê cada espaço que tem entre os átomos do pilar. Ele vê, ele tem ciência absoluta disso aí. E tudo isso é o que faz o conhecimento dele. Ele ouve tudo. Né? E, segundo o que eu já ouvi, ele não somente, ele não vê apenas, que nem nós, vamos dizer, a gente vê o quê? Formas e cores. Mas Deus, ele vê tudo. Até o que não tem forma, até o que não tem cor. Ele vê o nosso pensamento, ele vê o nosso interior, ele vê nossas intenções, ele ouve, certo? O nosso corpo, ele ouve o mundo. Né? Então, visão e audição de Deus são absolutamente ilimitadas também. São os meios, por assim dizer, que compõem o conhecimento dele, o conhecimento da criação. Porque, como a gente disse, Deus tem um conhecimento não só da criação, mas também o conhecimento daquilo que não criou e que poderia ter criado. E o conhecimento daquilo que ele jamais criará e que não pode ser criado. Tudo ele conhece. E ele conhece ainda ele mesmo, que é mais ainda do que tudo isso, porque ele está muito além do ser criado e não ser criado. Certo? E o último atributo de Deus é a palavra. A palavra de Deus tem 2 sentidos. Num sentido, ela é aquilo que evidencia, aquilo pelo qual Deus evidencia para Ele mesmo o conhecimento eterno, perpétuo que Ele tem. Né? Aquele conhecimento, Deus comunica para si mesmo aquele conhecimento desde toda a eternidade. Então essa palavra de Deus ela é perpétua, eterna. Ela fala de Deus para Deus desde sempre para sempre. E ela fala tudo, ela fala de tudo. Ela fala de Deus para Deus, comunica Deus para o próprio Deus. Esse é o sentido da palavra de Deus, um sentido eterno. Porém, existe também um sentido de palavra de Deus, que é a palavra que Deus fala aos homens. Isso é muito importante. E que nem a gente disse, o segundo meio da charada é a profecia. Ou seja, Deus nunca foi um Deus mudo. Desde que Ele criou o homem, Ele sempre falou com o homem. E essa palavra dele, que Ele dirige ao homem, ela é, vamos dizer, uma imagem daquela palavra que Ele fala para Ele mesmo. Não é a mesma palavra. Então, por exemplo, o Alcorão. O Alcorão é a palavra de Deus. A gente falou na primeira aula que o Alcorão, ou na segunda, não lembro. O Alcorão é a palavra de Deus de uma maneira direta. Ou seja, é a palavra que Deus comunicou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pela boca do anjo Gabriel. Ou seja, é o anjo, o arcanjo mais alto dos arcanjos falando ali, ó. Essa é a palavra de Deus. Porque o anjo ele não faz nada de própria iniciativa. O anjo ele é um
emissário de Deus que tem uma obediência absoluta. Ele não tem a iniciativa dele. Ele fala o que Deus mandou ele falar. Então a palavra do anjo aí é a palavra de Deus, a palavra que Deus está falando. Só que é uma palavra o quê? Em língua árabe, composta de letras, com sons diferentes, composta de palavras, certo? Então é uma palavra de Deus, porém criada. E essa palavra criada reflete a palavra incriada. Porque aquela outra palavra que eu falei, aquela pela qual ele evidencia, ou ele expressa para si próprio tudo o que ele conhece desde toda a eternidade para toda a eternidade, essa é a palavra incriada. Essa nenhum homem ouviu. Quando Deus se dirige aos homens, ele sintetiza em palavras humanas essa palavra incriada. Ele expressa. E é isso que explica o poder do Alcorão. Isso que explica, vamos dizer, a grandeza do Alcorão. Por que nós temos o Alcorão em tão elevada veneração? Porque ele é, em forma de palavras humanas, o reflexo puro e direto da palavra incriada de Deus. Tá bom? Então, é isso. Né? Esses são os atributos, né, que os teólogos que eles, vamos dizer, quando eles se propuseram a distinguir, eles falaram, olha, se você conhece isso aqui a respeito de Deus, você está com um bom conhecimento. Tá? Lembrando sempre, então, que os atributos positivos devem ser sempre entendidos à luz dos negativos, ou seja, sempre a gente deve tomar o cuidado de não introduzir nenhuma limitação neles. Tá bom? E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Fica difícil conceber na minha mente assim essa questão da palavra de Deus para Deus. Não consegui entender. Você não conseguiu entender. É. Veja. Porque eu imagino como a palavra de Deus é uma coisa, né, sem início, sem fim. Eu não consigo conceber assim. Então, aí é que tá. Porque a gente tende, né? A gente pensa em palavras. O que é a nossa palavra? A nossa palavra ela é um som, né, que se refere a outra coisa. Ela indica uma outra coisa. Então, quando eu falo carro, eu falei uma palavra com uma letra C, uma letra A, né, esse som e o O no fim, carro. Né? E daí na mente de todo mundo vem o quê? A imagem do carro. Ou seja, a palavra é um som que indica outra coisa. Né? É um som que se refere ao conhecimento. Né? E Deus, todo o conhecimento que ele tem, ele mesmo expressa para ele por meio, certo, da sua palavra. É uma coisa muito difícil de compreender a diferença entre o conhecimento e a palavra, na verdade. Porque a grande questão é essa. Né? Se Deus já conhece tudo, por que ele fala para ele próprio aquilo que ele já conhece? Né? Isso aí é um mistério. Mas a palavra de Deus é algo mencionado no Alcorão, é mencionado em Hadith, de maneira que a gente tem que acreditar que Deus tem esse atributo nele mesmo. Né? E se você for assim, pensar, e eu agora já estou falando, assim, saindo um pouco, né, vou dizer, da teologia puramente, mas assim, já pensando assim, em dar alguma interpretação, né, eu diria assim, que Deus, na sua grandeza, ele nunca para, vamos dizer assim, ele nunca para numa coisa quando tem outra coisa que ele pode fazer. Então, assim, mesmo a criação, pensa, Deus é completo, ele é tudo. Por que ele criou? Porque é aquela superabundância de bem que ele tem. Ele transborda. Vamos dizer que o ser de Deus ele é total,
ele é absoluto, ele é transbordante. Ele não para, ele não se limita. Então, do mesmo jeito que ele tinha aquele conhecimento, ele falou aquele conhecimento. E na verdade, foi dessa palavra que ele disse para ele mesmo que surgiram todas as coisas. Essa palavra, vamos dizer, a raiz da criação. Tá? Então, por isso que, né, tem lá, até no Evangelho fala, no princípio era o verbo, fala isso. Depois fala algumas outras coisas lá. Mas essa palavra é verdade. E fala lá que Deus criou pela palavra, né, que ele falou, por exemplo, haja luz e houve luz. Isso aí já na Torá fala isso. Né? Então, por quê? Porque Deus, ele não para. Isso é uma interpretação minha, tá? Ele, pela sua superabundância do seu ser, pela superabundância do bem que tem nele, ele se expressa, ele se manifesta, ele se estende. Inova, seria isso? Ele se estende, né? Ele se estende. Sempre mais e mais e mais. Nesse mais tem o conhecimento, depois tem a palavra, depois tem a criação, depois tem a palavra dele dentro da criação. E essa palavra dele dentro da criação faz nascer na gente a fé, faz nascer as boas obras, faz nascer o bem. Você entende? E a coisa vai só se multiplicando. O Alcorão, ele então é a palavra não criada que surgiu, a palavra criada que surgiu a partir da palavra não criada. Exatamente. Então, por exemplo, algumas coisas que o Alcorão previu e que o Alcorão falou sobre antes do conhecimento do homem descobrir, isso representa o conhecimento eterno de Deus, assim? Sim. E na verdade, sim. E na verdade o Alcorão é absolutamente cheio dessas coisas. Então teve um sábio aí, que eu não lembro quem era, tá? Talvez seja até um sahaba, que ele falou o seguinte: olha, se eu perder o chicote do meu camelo, eu vou encontrar ele no Alcorão. Porque o Alcorão, a verdade verdadeira, é que o Alcorão contém o conhecimento de tudo. Absolutamente tudo. Tem essas coisas que a gente sabe, né, verdades científicas, que ninguém sabia, que já estava lá e depois descobriu, mas isso é tipo a ponta do iceberg. Assim, qualquer coisa, para quem sabe ler, e para quem sabe entender, para quem tem um coração puro o suficiente, porque isso é uma questão de pureza de coração, quem tem um coração puro o suficiente para entender aquilo lá, o Alcorão tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento passível de ser absorvido pelo ser humano está lá, e até mais do que isso. Seriam as evidências. Sim. Ele fala bayinat, as evidências. Né? E o que é evidência? Você pegar algo que está lá e você mostrar. É algo que já tem. E que você mostra de novo. Você faz questão de aquilo aparecer mais. É isso que o Alcorão faz. Ele mostra em linguagem humana tudo aquilo que está no conhecimento e no divino. De um jeito que o homem possa entender. Vamos só esperar os chamados, daí a gente continua. Então tá. Tem uma pergunta? Tem. Ah, Professor, desculpa se eu não souber fazer a pergunta correta. tá. Mas eu acho que aqui muita gente também tem essa curiosidade. Pode falar. Se Deus foi o criador de todas as coisas, Sim. não que eu não acredite, pelo amor, mas quem o criou?
Então, isso é o forma. que nós falamos desde o começo. Eu ainda não A consigo. primeira coisa que a gente tem que saber sobre Deus é que Ele é um ser necessário, que sempre foi. É que a nossa mente, ela é pequenininha. Então a gente pensa numa coisa, a gente quer saber, não, como ela apareceu? E se a gente pensa, não, essa coisa não é que ela apareceu, ela sempre existiu. Ela estava aí sempre. Nunca ela apareceu, porque ela sempre foi. Quando a gente pensa isso, é difícil. É difícil para a nossa mente ela parar e aceitar essa noção. Né? Ela absorver. Então isso é uma questão de uma pessoa passar bastante tempo pensando nisso e pedindo para Deus iluminação, que daí Deus vai fazer ela entender. Porque não, Deus não foi criado. Ele é aquilo. Ele é, porque assim, olha, tem tanta coisa, mas por exemplo, veja, tudo que tem aqui veio de outra coisa, ou não veio? Tem alguma coisa que vocês conhecem, ou que vocês já tenham ouvido falar, que não veio de outra coisa? Tudo veio de outra coisa. Que veio de outra coisa. Que veio de outra coisa. E que veio de outra coisa. Só que é o seguinte, se eu for voltando, uma coisa que veio de outra coisa, que veio de outra coisa, e nunca tiver um começo, o que acontece? Se eu disser, não, isso aí foi sempre assim, uma coisa que criou outra coisa, que criou outra coisa, na verdade eu nunca vou conseguir chegar naquele começo. Vocês entendem isso? Nunca vou conseguir. Se eu não chego no começo, não teve começo. Ou teve? Não teve começo. Agora, se não teve começo, como é que tem as coisas? Se não teve começo, se não teve uma primeira coisa que deu aquele peteleco inicial, né? Se não teve aquilo, não teve nenhuma outra. Porque as coisas se sucedem, né? Que aqui nem movimento, por exemplo. Eu pego esse copo e ponho aqui. Mas quem está me dando movimento é o alimento que eu comi, energia solar e tal. E quem dá movimento para o sol? E quem fez nascer o alimento? E assim você vai voltando. Vai voltando, 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 voltando. Tem que ter, se eu disser, não, isso foi sempre assim, não teve um começo, se não teve começo, nada disso tem. Tem que ter tido um começo. E esse começo é algo que não tem começo. Porém, para ele não ter começo, ele tem que ser totalmente diferente disso aqui, porque o universo é assim. É uma coisa causando, entre aspas, outra coisa, uma coisa influenciando outra coisa, porque o universo é composto de partes. Então, quando eu chego nessa coisa que é o começo de tudo, eu tenho que falar, essa coisa não tem partes. Ela não pode ter partes. Se ela tiver partes, a mesma coisa vai acontecer dentro dela. Aí eu tenho que postular uma outra. Tudo que eu estou falando são raciocínios lógicos, tá? Isso tem no livro. Tem. Então, ou seja, Então, eu tenho o próprio movimento das coisas aqui no universo, tá? E o fato de uma coisa influenciar a outra, que se foi influenciada por outra e por outra e por outra, me leva a postular que teve uma coisa inicial, que causou tudo. E essa coisa não pode ser composta de partes. E ela não pode ter nada que lhe falte. Ela tem que ser una e ela tem que ser plena, perfeita. Então, pela observação do cosmos, eu vejo que existe Deus e eu sei que Deus não pode ter tido um começo, não pode ter tido quem o criou. Porque se alguém o criou, esse outro aqui é Deus. entendi. Então, ou seja, tem o porquê, mas nem sempre o porquê tem uma resposta. Como, por exemplo, essa. É uma incógnita. Sim, o conhecimento de Deus é grande e nossa mente é pequena. Porém, o nosso coração é capaz de compreender essas coisas, porém, para compreender, ele tem que ser puro. Tá? O coração que é cheio de imagens, de quereres, de desejos, de raiva, ele fica pequenininho. Na medida que o seu coração fica grande, você vai procurando ser uma pessoa boa, uma pessoa pura, uma pessoa que aceita o decreto de Deus para você, uma pessoa que tem compaixão das outras, que são iguais a você. Seu coração vai ficando grande, 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 aí ele começa a entender essas coisas, só que não é na forma de palavras. Tá? Obrigada. Então,
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.